Bem, então, boa tarde. Então vamos começar a última parte do tema de vibrações e essa parte corresponde de sistemas não autônomos. Então, sistemas não olhei. A diferença é que todos os sistemas que consideramos antes estavam sistemas onde forças não tinham dependência explícita no tempo. Mas claro que tem muitos sistemas onde força depende do tempo na forma explícita. E a primeira parte que vamos olhar é realmente oscilações com forças, principalmente forças periódicas, e o efeito é mais simples quando você... O efeito que vamos olhar hoje é ressonância, aquela ressonância comum, quando você pega o pêndulo e começa a puxar ele para um lado para o outro, e assim você consegue a amplitude aumentar. Então, força depende do tempo. Nessa parte daquela ressonância, que é ressonância com forças de sistemas forçados, eu vou... Primeiro que esse tema vocês também conhecem, sabem bem de outros cursos, então eu passo mais ou menos rápido e vou concentrar só nos sistemas linearizados. Então vamos só olhar nos sistemas linearizados sem ver o que acontece com sistemas não lineares. Então vamos considerar oscilações pequenas perto de equilíbrio. E vamos começar com alguns sistemas simples. O pêndulo, quando você faz a força, vamos colocar aí, força horizontal para esse pêndulo no campo de gravitação, ou outra variante a mola, constante K de mola, massa M, quando você faz força mola ao longo do movimento. Então, a equação de movimento linearizados vão ser mesmo para esses dois sistemas, então eu vou concentrar só no sistema segunda. Então, se colocar x como a coordenada, calculando do posição de equilíbrio, oscilações que já escrevemos várias vezes, vão ter forma seguinte. Esse é o termo de inércia, força de mola, força elástica, e vai ter força externa ao lado direito. Vamos olhar no caso específico quando força Ft igual é a força que tem forma harmônica. Então, cosseno ômega t.
principalmente, não é realmente esse caso específico, na verdade, determina também o caso geral. Se você já tinha visto de séries de Fourier, e o que eu vou também dar um pouco parte desse na parte das ondas, você pode olhar pelo espação de Fourier daquela função e como sistema linear pode salvar para cada componente de Fourier que tem essa forma, o cosseno e o seno, e depois somar todos e achar a solução geral. Então, podemos só olhar pelo caso de cosseno ômega t. Bem, o primeiro fato que é bem simples é... Podemos colocar ele como proposição, é que solução geral tem forma de x igual xa mais xp, tá? Onde xp é solução particular, então solução qualquer, tá? E xa é solução geral de sistema autônomo, então com força zero. Para ver isso é muito simples. Prova é em uma linha, principalmente, que você tem C x1 e x2 são soluções. Então, x1 menos x2, eles são duas soluções, então tem mxi 2 pontos mais kxi igual ft. E vamos para I1, 2. Então, vamos pegar a diferença dessas duas equações e vamos ver aqui mx1 menos x2, 2 pontos, mais kx1 menos x2 igual a 0. Tá? Então, dá para ver que a diferença de 2, então a diferença de 2 é aquele xa, que é a equação, solução de sistema com F0. Então, basta de pegar qualquer solução PA e adicionar com solução geral do sistema autônoma para pegar a solução qualquer do sistema. Tudo isso quer dizer que para salvar esse sistema temos que achar a solução geral do sistema e solução particular. Solução geral já sabemos muito bem, então solução geral tem forma C cosseno ômega t mais φ, né? Onde ômega é raiz quadrada de Q. É a solução oscilações harmônicas, né? Então, solução geral de sistema autônomo. Agora, a parte nova é achar a solução particular. A solução particular, para achar a solução, então,
temos cosseno ômega t ao lado direito, então é lógico para achar x também na forma de cosseno ômega t, porque vai aparecer cosseno aqui e cosseno lá. Então, vamos pegar x igual b cosseno ômega t. Tá? XP. Substituindo essa XP na equação, vamos ter o cosseno 2 vezes, o derivado de cosseno 2 vezes vai dar menos ômega quadrado, então menos m ômega quadrado cosseno ômega t, mais k cosseno ômega t, k, aqui b, tudo multiplicado pelo aquele b, vai ter igual f0 cosseno ômega t. Dá para ver que cosseno pode ser cancelado aos dois lados. E vamos acabar com expressão explícita para coeficiente b. Vou colocar ele na forma f0 pelo m. E aqui embaixo, lembra que k dividido por m estava ômega quadrado? Então eu vou escrever como ômega quadrado menos ômega quadrado. Assim. Tá. M eu joguei para cima, então vai ter essa expressão. Principalmente essa parte dentro é ômega quadrado menos Q dividido pelo M, que foi ômega quadrado pequeno. Bem, então, solução tem forma XP, tem essa forma F0 pelo M, ômega quadrado menos ômega quadrado cosseno ômega t. E B é amplitude. Já dá para ver o que acontece? Se colocar ao lado vertical B, vamos colocar B só pelo módulo, porque é o módulo que determina a amplitude. Dá para ver que essa função tem singularidade quando frequência de força é igual de frequência de sistema. Aqui vai ter, enfim, o ponto vai para infinidade e o grafo está assim. Então temos ressonância aqui. O que estamos vendo é o seguinte, é que quando tem força externa, se a amplitude está exatamente igual de... para qualquer amplitude, a solução vai ter soma de oscilações próprias e mais oscilação com frequência de força e com amplitude fixa. Então, a soma de 2, e quando a frequência é exatamente igual à frequência de sistema, a amplitude vai ser infinita. Então, a solução está bom, só um pouco fora da nossa experiência, porque o que você está vendo com o pêndulo, quando você começa a forçar com frequência perto de frequência do pêndulo, o que você não está vendo oscilações com amplitude fixa. O que você está vendo é que cada vez a amplitude está crescendo. Né? Então vamos ver
o que acontece, então, a ressonância, você vai ver aquele movimento dependente do escala do tempo, aonde você, como você olha para o sistema. Então, a ressonância aparece na forma seguinte. Então, nós vamos supor que a frequência da nossa força está perto de ômega. Tá? Então, epsilon está pequeno, muito menor do 1 ou do ômega, que você gosta mais. Então, vamos olhar pela essa expressão naquela situação. Então, o que acontece é o seguinte. XP igual, vamos chamar, como eu chamei? Lá. Vamos chamar essa, só para não escrever o tempo todo F0 pelo M, F0 pelo M, vamos chamar F0 grande. Tá? Então, F0 pelo ômega quadrado menos ômega mais epsilon quadrado. Então, pelo cosseno ômega mais epsilon t. Bem, abrindo o parte embaixo, ômega quadrado vai cancelar. E eu vou já escrever. E você vai ter embaixo. Eu vou, por enquanto, vou. Simplificação vamos fazer depois. Então, exatamente igual. Isso é igual de F0 pelo. Aqui vai ter menos 2 epsilon ômega mais epsilon quadrado. E agora cosseno também vamos abrir. Cosseno de soma é produto de cossenos. Então, menos, né? Ou mais. Menos. Menos produto de senos. Bom, agora o que podemos falar? Primeiro, agora podemos já escrever ou fazer as nossas simplificações. Então, simplificações são o seguinte. Primeiro, simplificação é já falamos que epsilon está bem menor do que ômega. E vamos também olhar pelo tempos também, pelo caso quando o tempo não é muito grande. Então, vamos falar pelo tempo. Tal que tempo está bem menor do que 1 pelo epsilon. Então, ou só queremos que o epsilon é grande, então 1 pelo epsilon o epsilon pequeno e 1 pelo epsilon grande. Então, temos bastante intervalo de tempo até essa parte grande. Então, vamos olhar, não vamos chegar daqueles tempos. Então, estamos olhando pelo tempos no início do processo, mas não é muito grande. Então, nesse caso, o cosseno epsilon t é aproximadamente 1. O correção vai ser de segunda ordem. Segundas ordens nós vamos jogar fora agora.
Então, cosseno aproximadamente 1 e seno está aproximado pelo εt, de primeira ordem. Tá? Então, isso eu vou... Agora também, esse y quadrado podemos jogar fora, porque ele está pequeno por causa dessa inequalidade. Então, naquela fase de oscilações, temos solução de tipo menos cosseno ômega t menos epsilon t seno ômega t. Agora temos que ver o seguinte. O último termo é interessante. Ele está multiplicado pelo tempo. Mas esse termo, cosseno ômega t, esse termo só está multiplicado pelo constante. Então, esse termo é exatamente o termo que está já na solução do XA, da solução autônoma. Tá? Esse termo que tem em XA. Então, como esse termo está de mesmo termo como está dentro de XA, podemos jogar ele para XA e esquecer dele, porque já tem o termo igual desse no XA com constante qualquer. Então, podemos tirar ele daqui e colocar no XA. E o que vai sobrar? O que vai sobrar é só esse termo, e o que bom é que epsilon cancela. Então, vai ser menos... Então, isso foi... Eu escrevi. Sinal de mais. Tá. Bom. Então, essa solução já está dando o que nós estamos bem acostumados de ver. Tem uma amplitude crescendo como t, e tem o seno. Isso que estamos vendo, que se nós vamos... E epsilon sumiu daqui, então epsilon pequeno ou zero, mesma coisa. Isso mostra o que estamos observando como o sistema no resonância. Você pega o pêndulo e começa a aplicar força. Isso que acontece, ele começa a oscilar com amplitude crescendo toda vez na forma linear. Isso que estamos chamando na nossa prática ressonância. Bem, isso acontece só na primeira fase, mas depois, na verdade, estabiliza. E para ver como tudo estabiliza, vamos fazer o seguinte. Na segunda parte, vamos ainda deixar essa condição primeiro, que acho que precisamos dele ou não? Não, vamos precisar ele não. Então,
o que foi importante aqui é que o tempo não estava bem grande. Tá? O tempo não estava bem grande e no início então acontece tudo assim, mas depois, em algum momento, tudo muda. Então, para ver como tudo muda, vamos voltar pela nossa equação, pela nossa solução geral e vamos calcular explicitamente o que ele é. Então, tinha C cosseno ômega t mais φ. Essa foi a solução geral com dois constantes, fase e amplitude qualquer. E a mais tinha o... Então, essa foi XA. Tá? E mais temos XP, a solução desse. Mais B cosseno ômega t e vou escrever ômega mais epsilon t. XP. Acho que só precisamos somar e vai sair tudo, né? Aham. Agora pode somar esses cossenos na forma explícita, mas na verdade o que melhor para fazer é escrever como tudo como parte real, colocando eles em forma complexa. Essa é uma forma muito usada. Então, quando colocamos que parte real de forma complexa, já dá para tirar o exponencial com ômega t. Então, vai ter C e φ mais B e epsilon t pelo I ômega t. Bem. Uhum. E vamos chamar tudo aqui, como é número complexo, assim, que A, que é função de tempo, pelo I psi, que é função de tempo. Tá? Então, acabamos de ter parte real de A é real. Então, até parte real de I ômega t mais I psi t. Tá? E agora, parte real é cosseno. Bom, então, o que achamos, o que é importante é que o tempo está entrando aqui multiplicado pelo epsilon. É a única forma como o tempo entra nessa expressão. Então, a dependência dessa expressão do tempo é muito lenta. Isso significa que tanto que a amplitude como fase estão em função lentas. Tá? Então, estamos vendo que
oscilações vão ter oscilações aproximadamente harmônicos com frequência própria de sistema, mas com amplitude e com uma fase adicional e amplitude que vão mudar lentamente pelo tempo. Para ver o que acontece com amplitude, é fácil. Então, vamos calcular módulo quadrado. Módulo quadrado é o módulo daquela expressão que estava lá, C e mega e φ mais B e epsilon t quadrado. Como número complexo, sabemos que tem que ser soma de quadrado de parte real e parte imaginária. Então, C cosseno φ mais B cosseno epsilon t quadrado mais C seno φ mais B seno epsilon t quadrado. Abrindo quadrados, esse cosseno quadrado mais seno quadrado vai dar C quadrado. Esse B cosseno quadrado com B seno quadrado vai dar B quadrado. E só vai sobrar cosseno φ cosseno y t mais seno φ seno y t. E essa expressão é cosseno de diferença. Se não me engano. Então, temos já entendemos o que podemos desenhar o que acontece com a amplitude. Vamos colocar ela assim com quadrado. Então, o máximo da amplitude isso acontece quando o cosseno é 1. Então, C quadrado B quadrado mais 2BC, então B mais C. Hein? E o mínimo B menos C. B menos C pelo quadrado. Né? Então, tem dois níveis aqui. Um é soma, outro diferença. E a amplitude oscila dentro de 2. Mas oscilações o período de oscilação, tá? Essa distância, é muito lento. Epsilon t, então esse período é 2π pelo epsilon. Tá? Muito pequeno. Pelo epsilon já vira grande. Então,
bem lento. E isso permite já desenhar o que acontece com oscilação X. Tá? Isso é só amplitude. Temos que pegar a raiz quadrada e multiplicado pelo cosseno, então ela vai, temos que desenhar ela com dois sinais positivo e sinais negativo. Então ela está lenta. Sim? E a mesma coisa desse simétrico. Sim. E dentro daquela região, essa amplitude está multiplicada pelo cosseno, que está principalmente oscilando com fricção ômega. Assim. Então, se você olha para o sistema já em tempos maiores, o que você observar é esse sistema que então o sistema vai oscilar com quase própria fricção, mas a amplitude vai aumentar, diminuir, e isso que se chama batimentos. A única coisa estou a única coisa que para observar, esse já não vamos mas tudo certo. Tudo certo. Bem, assim o que acontece em caso daqueles sistemas que tipo de mola com força periódica, a única coisa estranha é aquele valor que está exatamente no ômega quando a amplitude vira infinito. Tá? Isso claramente não acontece por algum motivo, sempre limita a amplitude, e um dos fatores que pode limitar é dissipação. Então, sistema com dissipação. Vamos colocar simplesmente dissipação no sistema. Sabemos que para sistema de 1 grau de liberdade é simplesmente adicionar dx ponto com d positivo. Ômega t. Dividindo pelo m, vamos escrever tudo na forma seguinte. Então, aqui 2 gama é b pelo m. Colocamos 2 só para ter a fórmula mais na forma mais elegante. E ômega quadrado aqui é pelo m. Bem, os mesmos consideração fala que a solução geral vai ter soma de solução
de sistema autônomo sem força, mais solução particular de sistema com força. Sistema XA, então quando força é zero, sabemos muito bem que XA é... Eu vou escrever já a solução, porque achamos ele na outra aula. Vai ter I menos gama T pelo cosseno ômega, é diferente, ômega linha T mais φ, tá? Onde lambda é menos S. Que foi a mesma coisa que escrever o parte real de C e lambda T. Foi o lambda T mais... Lembra que a solução geral, ele está... Vamos derivar isso. A solução geral, ele está determinado pelo aquele exponente de lambda t, onde lambda é autovalor do sistema. Então, autovalor do sistema lambda foi determinado da equação característica. Com esse sistema, a equação característica vai ter lambda quadrado mais 2 gama lambda mais ômega quadrado igual a zero. O que está determinando lambda como menos gama mais ou menos raiz quadrada de determinante. E raiz quadrada de determinante dividido por 4, então vai ter gama quadrado menos ômega quadrado. Gama quadrado menos ômega quadrado. Vamos colocar eles ômega quadrado menos gama quadrado e tirar menos fora do raiz. Então vai ter I ômega quadrado menos gama quadrado. Essa é a solução daquela equação quadrática. E o que dentro de raiz quadrado já se chama, vamos chamar ômega, ou melhor, todo esse raiz quadrado é ômega linha. Então, esse exponente desse lambda t vai dar exatamente essa solução que menos gama vai aparecer como parte exponencial e ômega linha vai aparecer como cosseno. Já derivamos isso no passado, só repetição. Qualquer jeito, sabemos essa parte bem. O que temos que achar é xπ. Para achar xπ, já não dá para colocar cosseno, porque aqui no meio aparece seno. Tá? E a forma boa para fazer é escrever essa equação na forma em vez de cosseno, colocar a forma dele exponencial e depois pegar a parte real de todo parte real daquela equação. Parte real aparece assim, f0 cosseno ômega t, e parte real dessa parte esquerda. Então, se vamos salvar essa equação para x complexo, parte real de x vai dar a solução daquela equação antiga. Né? Mas com exponencial é já fácil para fazer, porque se você coloca x como esse exponencial vai aparecer em todos os lugares. Tá? Então, x vai ter b e ômega t. Vamos substituir
tudo lá dentro. Então, eu vou colocar b e ômega t fora de parênteses. Então, segunda derivada vai dar 2 i ômega quadrado, então menos ômega quadrado. Daqui vai aparecer mais 2 i gama ômega. Não, porque ponto vai dar i ômega. Mais ômega quadrado igual F0 i ômega t. E já exponencial pode ser cancelado. Acabamos de fórmula na forma final. F0. Eu vou mudar a sequência só para não ter menos no início. Tá? Na verdade, tá. Então, esse B é complexo. Vamos. É complexo. Eu vou colocar C aqui para lembrar que é complexo. E, finalmente, temos que achar solução. Tá. Então, esse B complexo é simplesmente um número complexo, tá? Um número complexo, então podemos pegar o parte absoluto, o módulo mais i psi. Tá? Como qualquer número complexo, vamos tirar o módulo e ângulo, e parte angular. Então, a solução do nosso problema é o parte real daquela coisa. Tá? Parte real daquela coisa vai ter então, x t igual a parte real colocando tudo dentro, vai ter b i ômega t mais i psi. E isso é b cosseno ômega t mais psi. Isso é muito bom porque agora podemos ver o que acontece. Essa é XP, tá? XP. Essa solução particular. Achamos uma solução só. Agora, a solução geral. Que é soma de 2, de A e P. Ele tem propriedade seguinte: o xa tem está diminuindo exponencialmente, porque tem aquele exponencial de menos gama t. Então, o limite de xa é 0. Isso significa que com fricção, aquela parte xa ela morre. Tá? Mas essa parte de XP, ela não tem decremento. Ela está cosseno. Então, com o tempo, T é grande. Depois de algum intervalo, quando você espera
perturbação, essa parte de XA para morrer, só aparece XP, que é aquele B cosseno ômega t mais φ. Por isso, se você, quando o sistema tem fricção, se você esperar algum tempo, você sempre cai no solução simplesmente harmônico que segue a nossa força. E agora B é sempre finito. E vamos ver o que é B. B. Eu vou colocar o módulo, tá? Então, se gama é zero, nós estamos voltando naquela fórmula que tinha antes. E essa fórmula com gama é zero tem singularidade quando ômega igual de frequência própria. Então, tem essas formas que correspondem de gama zero. Agora, quando gama não é zero, eu, na verdade, tinha que achar, melhor achar a fórmula. Vamos calcular esse módulo de B. Calcular o módulo de B, a parte absoluta de B é fácil, é daquela fórmula. Então, B quadrado, na verdade, B quadrado é módulo BC quadrado. E você sabe que para parte absoluta de número complexo, você pode, como é um número dividido para outro, você pode, para a parte absoluta, você pode pegar uma parte absoluta de número em cima para a parte absoluta de número embaixo. Então, vai ter F0 quadrado pelo parte absoluta quadrado daquela parte embaixo, que estava ômega quadrado menos ômega grande quadrado mais 4 gama quadrado ômega quadrado. Então, daqui já está para ver que só quando esse termo some tem singularidade. Quando esse termo não é zero, então a singularidade desaparece porque ou um número ou outro é positivo. Então, em vez daquela curva que vai para a infinidade, a curva com dissipação, ela já vira suave. Então, esse gama positivo. E se aumentar a gama, ela fica mais e mais horizontal. Com o máximo mais ou menos perto de ômega. Então, achamos o seguinte, que então aquele sistema sem dissipação, se adicionar a dissipação, depois de, primeiro, o que acontece é a amplitude máxima não é mais infinita, dissipação limita a amplitude máxima para onde você pode jogar o sistema. E outra coisa que se esperar por algum tempo, aquelas oscilações próprias do sistema vão morrer e você acaba só com
oscilações harmônicas com frequência exatamente de frequência de sua força. Bem, e colocando mais e mais dissipação, você diminui oscilações. Então, vamos fazer o intervalo. Hã? Parece minha aula de eletrônica 3. De quê? Eletrônica 3. Ah, é? Essa exatamente. Por isso, Batimento é modulações. exatamente isso que você tem que saber. Uma consulta. Do seu livro, tem alguma parte aí em particular para eu tirar um xerox lá na copiadora? Eu posso, pelo sinal da PDF. Ah, ok. Me manda e-mail, eu vou Sim. desenvolver. Sim, Para imprimir, acho que imprimir é mais fácil do que sim, fazer assim, mas sim, porque também o livro não, na hora não, de... mas isso está bem forte, eu acho que. Não, é porque tô organizando as notas de aula para escrever. Principalmente, olha, o que daqui é usável. Primeiro tem alguns exemplos que eu estou dando que tem aqui, mas eu na verdade mudei um pouquinho a forma, mas o que tem bom usar, cadê? Eles colocam sempre prefix e conteúdo depois. Tem o parte do forma Jordan e como fazer a solução do sistema. Primeiro que tem parte de definições de estabilidade, que é bom, tá? E que é estudando isso. E eu tenho outra parte que é solução essas soluções. E essa principalmente a parte que está usada. E eu vou também dar, tem alguns exemplos. E eu vou também dar a mesma coisa para sistemas periódicos, que vai ter amanhã. Amanhã. Uma pergunta, os trabalhos são para ser entregues essa próxima semana, não é? Não, na verdade, não. Eu pensei que eu confundi com data do carnaval. Que antes era no final então eu até o carnaval eu vou dar ainda mais uma. Ok. E depois do carnaval vai ter mais uma pelo Ondas. Então seria Então seria porque até seria... 5, não? 1, 2, já tem 3, 4, 5. Tá, ok. Vai ter 5. Ok. E mas entregar pelo menos uma semana antes do exame para eu poder ver. Ok. Ok. Então daqui vai ter também a mesma coisa para sistemas periódicos. É aqui, teoria de Floquet. Ok. A prova final vai cair tudo o conteúdo da tua... Tudo conteúdo. Eu, na verdade, eu já falei que vai ter todo o conteúdo. Você pega algumas questões, mas eu não limito nada para ver os matérias, livros. Ok. Totalmente livre. Okay. Eu só quero ver o nível do que como você entendeu aqueles. Sim. Sim, então, eu vou enviar um e-mail então. Para mim, e-mail, eu vou devolver então. Ok. Obrigado. Vou devolver isso. Tá. Sim, não, eu vou devolver e depois eu envio outro print. E estou fazendo um formato para as notas de aula. Porque eu estou ajudando outro professor lá no laboratório onde eu trabalhava antes, eu estudava antes, fazendo umas notas de aula de um curso que ele deu de teoria de operadores. Então eu tenho um formato já. Sim. Assim que fica melhor. Por exemplo, aula 1 e com um pequeno conteúdo do que foi visto, que vai ser visto nessa aula. Então eu acho bom ter essa prática, porque sempre é bom manter um recorde das coisas que a gente vai fazendo. Isso seria ótimo. Você está seguindo o matéria? Tá? Não, isso tudo não, essa hoje é trivial, sim, mas o resto também é. Tudo isso já tinha visto antes. Aham. Agora a única que quero é refrescar tudo e fazer tudo de novo, porque isso eu já fiz, já faz um monte de tempo. Tá bom. Então, mas provavelmente não tudo que eu estou falando você sabe, não. Não, tem algumas coisas, por exemplo, os gráficos assim, eu nunca tinha visto. Mesmo? Mas eu entendo. Ou seja, na hora de ver, eu não sei o que está acontecendo. Bom. Por exemplo, equações diferenciais ordinárias, todas essas eu já tinha resolvido antes.
Bom, então, mas para ondas talvez vai ter já mais. Tomara. Tá bom. Você está pensando em fazer prova, alguma coisa assim? Uhum. Que mais no final do... No final de fevereiro. Ah, tá. Final de fevereiro, ok, não? Você está aqui. Não, Você está do Rio, né? Eu tô No final, acho que últimos aulas, vou fazer. Talvez últimos aulas pode que não cair no prova, mas que antes. O resto tá... Sem prova não tem graça, né? É. Só que eu estou vendo que até o carnaval eu só acabo com parte de vibrações. Então, tomara que tudo. Mas quase tudo vai. E depois de carnaval vamos ver onde. Nesse sentido, separado bem. Né? Acho que no parte de engenharia elétrica que pessoas gostam dessa parte mais de tudo. Não, isso é filtro. Filtro, né? Uhum. É o filtro com Isso que você está fazendo resistência e um... Nesse caso, acho que é feito com resistência capacitor. Resistência capacitor, né? Passo baixo. Uhum. Não é bem exatamente o carro. Ele é bem a mesma coisa. Não é bem um passo abaixo. O passo abaixo só com resistência capacitor. Resistência capacitor vai entrar no X, não? E resistência no X ponto. Não, mas acho que tem... Não é só um capacitor. Capacitor com... Deve ser capacitor com esse... L dividido por C, alguma coisa assim. Eu já... Também lembro que tinha alguma coisa desse tipo. Não, porque tipo, o capacitor ele só vai fazer a parte de queda do diagrama de Bode. Vai fazer depois de certa frequência começa a cair. E capacitor... Quando você entra, o ramo indutor você cria ressonância. Capacitor vem com X, C onde o X vai ter um cargo, não? E aquela, como se chama? Bobina, ela entra como X2 pontos, como segunda derivada, então derivada de corrente. Estou falando que isso equação exatamente de que eles no engenharia elétrica eles estudam. Só que ali não está gama maior que zero, na verdade é gama diferente de zero. Gama embaixo embaixo é positivo. Gama positivo em cima, gama igual a zero. Essa é igual a zero, ela vai para infinito? Azul é maior que zero, depois é ainda maior, né? Se gama for menor que zero, não dá para
Menor do que zero não. Não, menor do que zero é o... menor do que zero ela vai ficar assim. Menor do que zero... menor do que zero... Putz, nunca pensei isso. Menor do que zero, porque menor do que zero... Não, ela também fecha, também fecha. Também fecha. Está dando o mesmo resultado. Interessante. Além disso que não é físico, que você coloca energia para o sistema. Essa fricção negativa. Mas pode ser feito, aquele termo pode ser feito artificialmente, pode criar esse termo, se você quer. Então, fecha, fecha sempre. Fecha. Então, vai ter, na verdade, não, diferente de zero. Tá certo. Mas naquele caso, a solução própria vai... tá certo. A solução própria vai... Isso, vai... A particular se mantém, mas Bom, salvamos esse problema. Então, vamos olhar pelo o mesmo efeito só para sistema com em graus de liberdade. Então, isso significa que o vetor de coordenadas do nosso sistema tem N componentes. Então, sabemos que, de novo, só vamos olhar sistema linearizado perto de equilíbrio. Então, sistema linearizado com forças potenciais, isso que nós estamos querendo ver. O único caso é P. Não? PQ. Então, vamos olhar pelo sistema linearizado perto de equilíbrio estável. Tá? Então, M simétrico positivo definido, P simétrico positivo definido. Essa é a questão quando o sistema é estável. Em outras palavras, a energia vai ter o mínimo no equilíbrio. E vamos colocar aquela força para o lado direito. Tá? Nesse caso, já F0 também tem N componentes. É bem claro que o primeiro passo é o mesmo. Então, a solução é essa soma de solução de sistema autônomo geral e solução particular. Não tem... A prova é a mesma, só que em vez de M pequeno, vamos colocar M grande. Tudo assim. Agora, a solução particular, sabemos o que é. A solução particular é soma de todos, soma pelo I de 1 pelo N, pelo todos modos de oscilações próprios. E vamos escrever depois, colocar. Então, soma de coeficientes pelo cosseno, não, pelo UI, cosseno, ômega I, T mais φi. Nessa expressão, ômega I é fricção própria, o I é alto valor. Então, eles estão determinados pelo
equação P menos ômega I quadrado M, o I igual a 0. Essa equação para autovalores e autovetores. Essa parte já eu mostrei no passado, então eu não vou repetir. Então tem o sistema de N equações, tem N frequências próprios, dado pelo esses autovalores daquele sistema, e N autovetores UI, que estão todos construindo a solução. Então, a solução é combinação de N oscilações harmônicos. Agora, XP também podemos achar da mesma forma. Vamos achar como B cosseno ômega t, onde nessa vez B tem que ser vetor. Vamos substituir tudo no sistema. Então, cosseno 2 vezes vai dar ômega quadrado, com menos. Então, substituindo aqui, cosseno quadrado vai dar 2 menos ômega quadrado. Então, vai ter essa forma ao lado esquerdo. E força. Já dá para cancelar cosseno, que é fator escalar. Mas isso aqui é matriz. Então, vamos escrever a solução. Essa é a equação de N equações em respeito de B componentes de vetor B. N equações de N componentes. Então, a solução tem forma de matriz invertido pelo F0. Se essa matriz pode ser invertida. Então, se determinante dessa matriz não é 0. Principalmente, agora, quando essa expressão não é satisfeita, é só quando ômega igual de ômegas de nosso sistema. Quando ômega de frequência de força estão igual de frequências de nosso sistema, determinante é 0, porque exatamente vira essa equação. Então, essa equação é exatamente a equação característica para nosso sistema. Então, quando ômega é fricção própria, determinante é 0. Então, ômega tem que ser ômega quadrado, tem que ser fora de todos frequências próprias. Bem. Achamos a solução. Então, faltando só para ver o que ele mostra. Vamos ver vamos olhar pela dependência de amplitude. Então, a nossa solução particular é simplesmente cosseno, então, oscilações pelo
o vetor B que está dando amplitude no sistema. Vamos olhar essa amplitude pela norma desse vetor B. Então, posições complicadas é aqueles ômega i. Então, ômega 1 quadrado, ômega 2 quadrado, ômega 3 quadrado, etc. Então, nessas posições, uma matriz não tem solução. A matriz não pode ser invertida. Em caso geral, isso significa que não tem solução do sistema, simplesmente. Porque para quase qualquer f0, se essa matriz não determinante é zero, não tem soluções pelo B. E o que acontece quando você aplica aquela fórmula pelo matriz invertido aqui, você vai ter zero, você divide pelo zero. Então, o que acontece é naquela linha, o norma tem que ser infinito. Então, aqui temos aquelas curvas de amplitude para cada frequência de força. Isso é o que aquele grafo de ressonância para o sistema geral. E exatamente por isso todas aquelas frequências próprias são tão importantes para cada produto, porque quando você coloca o prédio, você sabe que o perto, por exemplo, no prédio, quando alguma coisa, e perto tem alguma coisa vibrando, se a frequência vai ser a mesma, você vai, aquele negócio, o aparelho vai começar a vibrar. Então você tem que ficar sempre fora daqueles pontos. Eu tenho, no meu caso, por exemplo, seu vizinho tem ar-condicionado velho, tá? E seu janela também está é muito novo. Tem vibração, oscilação própria da janela. Quando as frequências estão bem longe de um para o outro, tudo é bom. Mas quando eles são mesmos, além de o vizinho pode ser 2 andares para baixo, é uma pequena oscilação que o aparelho faz, ela aumenta enorme a amplitude do seu janela. Então, vira o que acontece aqui. Bem, e claro que a análise está bem simples, bem parecido para sistema como dissipação. Não tinha aqui. Vamos adicionar dissipação no sistema. Então, D simétrica positiva definida. Para ter dissipação, o que se chama de dissipação completa. Então, energia sempre diminui. De novo, a forma para salvar é escrever tudo com parte direita na forma complexa e lembrar que temos que pegar a parte real no final. Tá? E a solução vai ter forma, vamos buscar a solução na forma B. Agora eu coloco esse C, coloquei antes, então vetor complexo pelo I e ômega T.
Substituindo tudo dentro, vai ter menos ômega quadrado m, mais I ômega d, mais P pelo B, C, I e ômega t, igual F0 I e ômega t. Exponentes cancelam. E a solução acaba de ser aquela matriz. F0. Agora, vamos mostrar que a singularidade desaparece. Ou como mostrar que a singularidade desaparece é para ver o seguinte: quando você temos que lembrar que isso é exatamente a equação característica do nosso sistema. Você, em vez de I ômega, colocou lambda. Essa foi a equação característica. Tá? E nós também mostramos que todos autovalores, quando tem dissipação D, tem parte real negativa. Então, isso mostra que não existe raízes de forma I ômega. Tá? Como não tem raízes de forma I ômega dessa equação, então o determinante nunca é zero. Claro isso, né? Então, o determinante nunca é zero, significa que sempre dá para invertir uma matriz, então sempre tem solução. Isso, pelo módulo, significa que todas as singularidades desaparecem. Então, a curva como dissipação já vira assim. Então, gama D igual a zero, aqui, e aqui estava D positivo definido. Então, todos resonâncias estão limitados pela dissipação, tem máximos aqui. Então, mas, de qualquer jeito, se a dissipação pequena tem um máximo, então o resonância está importante, porque com pequena força você pode atingir grandes amplitudes. Isso minha janela, sabe, não, essa é problemática. Se tirasse a dissipação... Se tirasse a dissipação, a janela ia já embora. Né? Então, tem parte boa no dissipação. Né? Bem, vamos começar a outra tema que também está ligado no forças que dependem do tempo, que é ressonância paramétrica.
Então, a diferença de ressonância paramétrica pela aquela ressonância que acabamos de ver com força externa é que o que depende do tempo não é força que vamos colocar ao lado direito, mas algum parâmetro do sistema. Tamanho, massa ou outro. Então, o que depende, parâmetros depende do tempo. Vamos olhar pelo caso quando ele depende na forma periodicamente, porque quando não é periodicamente, já quase não tem teoria que pode dar tudo na forma simples. Aqui dá para fazer aqueles expansão de Fourier e fazer a solução para qualquer força aqui. Mas quando o parâmetro depende do tempo, já é muito pior. Os exemplos... Tem vários exemplos. O primeiro exemplo é balanço. Balanço, aquele de criança. De criança não vai ter tão... Não parece muito de balanço de criança. Mas, de qualquer jeito, o balanço, quando você está balançando, tem duas formas para aumentar a amplitude. Uma é realmente aquela ressonância comum. O que você faz é você vai ir para frente e para trás, e você vai para trás quando você vai para frente e para frente quando volta, lembra? Não é? Isso, na verdade, está você desbalançando, mudando o seu centro de massa para frente e para trás, e isso simplesmente está dando força naquela força desse tipo. Tá? Então, você faz isso com frequência do balanço, então atende a ressonância. Tem outra forma, se você, aqueles balanços grandes, enormes, ele mesmo tinha, o que acontece, quando você pode ficar a pé lá dentro, você fica no balanço e você senta quando o balanço está embaixo. Então, quando o balanço passa no meio, você senta. Para trás também você senta. Isso acontece com você com frequência dupla. Você faz isso 2 vezes mais vezes do que o balanço faz aqueles período completo. E o que acontece? Você já não está dando força ao longo do pêndulo, mas você muda o parâmetro que é a distância do suporte para centro de massa. Tá? Você muda principalmente o tamanho de pêndulo. E outro exemplo para fazer experimento você imagina, você tem pêndulo no final da corda e você simplesmente aumenta ou baixa essa distância. Eu até posso fazer esse experimento com meu chave, talvez. Não? Você pega o pêndulo e só muda o tamanho. Não? Viu? Eu fazendo com frequência dupla da frequência do chave. E não está dando força nenhuma à direção do pêndulo, só muda o parâmetro, o tamanho. E começa a instabilidade. Exemplos mais
complicado ser, por exemplo, o prédio. E quando acontece terremoto, por exemplo, tem oscilações de terra e tem forças que mudam a posição e também extensão de base. Então, alguns parâmetros mudam, ou está indo para cima para baixo também. E outra coisa pode ser o navio que também está em cima de ondas, então está indo para cima para baixo. Então, muda parâmetro. Por exemplo, a altura do base. Então, vamos começar a olhar pelas equações de movimento. E o que podemos fazer com essas equações, especialmente para oscilações pequenas, porque as oscilações grandes já é teoria que vira muito complicada. Então, eu vou olhar pelo exemplo onde equações já foram escritas. Então, foi pêndulo com massa m no campo de gravitacional, quando o base estava oscilando para cima e para baixo. Só vou lembrar a equação de movimento que foi escrito já em algumas das aulas. Então, o coordenado do sistema é ângulo, tá? A equação de movimento estava sem dissipação, né? A equação de movimento tinha forma seguinte. Eu vou escrever, depois determinar todos os componentes. Então, aqui, ômega quadrado estava fricção própria do pêndulo, G pelo L, e essa parte adicional foi a aceleração do base, H 2 pontos, dividido por aceleração de gravitacional. Assim. Tá. Principalmente, principalmente se você multiplica, vai ter o ômega quadrado determina a aceleração G, tá, de gravitação, e ômega quadrado pelo A, G cancelam, então isso determina a aceleração pelo fato que o base oscilando. Fisicamente a explicação é assim, mas com a equação de Lagrange explicamos isso bem simples. Vamos colocar essa equação na forma canônica. Para isso, vamos definir a outra variável xi, não é ângulo, tá? Que é φ ponto. Isso vai ser, então, velocidade angular. E a equação de movimento vai ser o seguinte, vai ter... e essa equação está escrita agora na forma psi ponto mais ômega quadrado 1 mais a t sendo φ igual a 0. Ou pode ser escrito na forma Q ponto igual, não usa Q, usa Y. Vamos colocar Y ponto igual G
y, tá? Onde y é aquele vetor psi e g, y, tem forma do φ y é psi, então vai ter psi aqui. E na segunda equação vai ter essa expressão com menos, para jogar para o lado direito. Menos ômega quadrado, 1 mais a φ. Vamos colocar aqui o tempo. Porque depende explicitamente do tempo. Depende do tempo. Bem. Então chegamos na questão geral da teoria de equações ordinárias, de ODE, para sistemas que dependem explicitamente do tempo. Então, y ponto igual g yt, e vamos assumir que aquela oscilação está periódica. Eu já falei que quando não é periódico, isso já quase não dá para fazer nada. Então, assumimos que esse A é periódico. O seno. Não quero colocar nada. Obrigado. Então, vamos assumir que aquele H foi periódico, com um período T grande, período fixo, que também determina o fato que G é uma função periódica. Para todo T. E Y. Então, tem a equação de diferenciais periódico, ODE, sistema de ODE, onde ao lado direito, parte do lado direito depende do tempo periodicamente. E o segundo fato que estamos vendo daqui é que tem o equilíbrio. Nós também, outra restrição que vamos assumir que tem equilíbrio, porque temos que ver oscilações pequenas. Sem equilíbrio, já a vida está muito mais péssima. Então, y igual a y0 é equilíbrio. Naquele caso, o equilíbrio, naquele nosso exemplo, o equilíbrio estava 0, 0. Então, como temos equilíbrio, significa exatamente que então y ponto deve ser 0, então g y0 t está exatamente 0 para todo t. Também podemos ver que isso é fato para o nosso sistema, quando 0 é 0 aqui, tudo é 0. Então, com essas duas suposições, podemos colocar x, podemos linearizar o sistema. Então, o que estamos querendo, vamos linearizar o sistema. Como linearizar é pegar x como diferença y menos y0, tá? E o g, yt, podemos escrever como g y0 mais x, t. E usar a expansão de Taylor como o termo de primeira ordem. Ordem 0 vai ter 0, porque quando x é 0, temos
totalmente zero, mais termo linear, eu vou escrever o que é isso, e mais termos pequenos. Então, aquele matriz Gx que determina o primeiro termo linear do série de Taylor é simplesmente matriz de derivadas de G. Então, G que se chama uma matriz de Jacobi, é uma matriz de... Ela depende do tempo, tá? Então, de G1 de Y1 de G2 Y1 de G1 Y2 e tudo determino quando y igual a y0. Matriz jacobiana. Simplesmente expansão de Taylor da nossa função perto de zero. O fato que G é periódico surge diretamente do fato que G inicial também estava periódico. Simples. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, GT igual GT mais T. Bem, vamos fazer tudo isso para nosso sistema, para conseguir fazer tudo antes do final. Vamos fazer essa linearização para nosso sistema desse tipo. Então, temos que achar a matriz de derivadas desse vetor pelo φ psi. Então, GT no nosso exemplo. Primeiro componente φ, então não tem nada derivado pelo φ0, pelo psi1. E no segundo, posição derivada pelo φ no ponto 0 vai dar 1 aqui, tá? Então a linearização de seno é φ. Então, só esse coeficiente que precisamos colocar. E 0 aqui, porque não depende do φ. Dá para ver que matriz depende do tempo, pelo A, e depende periodicamente, porque A é periódico. E o x, como y0, naquele caso, é 0, 0, o x é mesmo 2 ângulos. Agora vamos ver como estudar a dinâmica do sistema. Eu vou... Vamos colocar o espaço... Vamos voltar agora pelo sistema Y. Então, vamos colocar esse espaço Y pelo eixos, aquele vertical e ao lado do... Então, vamos colocar tempo horizontal e y1, y2, etc. Ou, em nosso caso, φ psi e dois outros eixos. Então, isso é espaço de fase, né? Com tempo. Então, se tem sabemos o ponto inicial, tá, do nosso sistema, sabemos também, podemos salvar equação e equação de movimento, aquele y ponto igual a gy. E vamos saber
o movimento do sistema. Agora, o problema é que tudo depende do tempo. Então, mas o bom é que repete em cada em cada período, tudo repete. O que repete é o sistema vira a mesma. O vetor é diferente, mas o sistema vira a mesma. Então, vamos colocar aquele tipo de replicar aquele desenho em cada período. Vamos. Sim. Não parece igual? Igual, tá? Igual. E vamos ver aonde a nossa solução para. Em cada ponto de cada período. A ideia do método que o Poincaré usou é, em vez de olhar pelo curva, em vez de olhar pela essa solução, então, essa trajetória, vamos olhar pelo momentos de 1t, 2t, 3t. Simplesmente vamos fotografar o sistema, colocar a câmera, e ela só vai fotografar o sistema no tempo 0, t, 2t, 3t, 4t, e vai dar essas pinturas para você. E vamos esquecer o que acontece no meio. Usei o F. Então, o que vamos ter? Vou voltar aqui. O que vamos ter é o seguinte: vamos definir a função f, não tem f em nenhum lugar. Vamos definir a função f, que é a aplicação no espaço de y. E essa aplicação leva o que estava no espaço de y no início aqui para o que acontece no tempo, no período. Então, vamos colocar f como aplicação do nosso espaço. Para tudo ser simples, o espaço vamos assumir que o nosso espaço estava Rn. Naquele caso, esse é R2. E a função leva determinado o seguinte: para ser y0 é y tempo 0, y1 é y tempo no período. Então, o f y0 vai ter y1. Tá? Essa função assim é bem determinada por qualquer tempo y0. Você salva a equação no período e coloca y1. E essa aplicação que se chama aplicação de Poincaré. É uma das formas de aplicação de Poincaré que aplicação de Poincaré. Então, você simplesmente essa função é exatamente o que essa câmera está dando para você. Você tem condição inicial e f está dando o que vai ter condição em um período. O que é bom é, se continuar aquela lista,
e você coloca y2 e y no 2 períodos, depois y3 em 3 períodos, etc. Dá para ver aqui f y1 vai dar y2. Tá? Porque você coloca condição inicial na equação e o resultado é o que acontece em período. Então, f de qualquer yi vai dar y mais 1. Então, o que a aplicação de Poincare faz? Ela exatamente determina o resultado do seu câmera. Então, ela sabendo aonde você ficou no primeiro foto, ela vai falar o que vai ter no segundo, o que vai ter no terceiro. E o parte boa é a mesma função. Então, essa é determinada pela função. Então, se você quer saber y no n períodos, tem que aplicar n vezes a aplicação de Poincare no condição inicial. Acho que acabou. Vou ver se... Vou falar a última coisa. A última coisa que é bom saber é o fato que se temos o equilíbrio, y igual a y0, então f y0 deve ser y0. Tá? Então, equilíbrio é o ponto fixo de f. Tá? Assim, a ideia para frente vai ter o seguinte: nós temos, em vez de dinâmica, vamos ver só aplicações. A aplicação, ele preserva o ponto fixo, preserva o nosso equilíbrio. Então, dinâmica perto desse equilíbrio vai ter dinâmica de pontos pela essa aplicação. Então, ponto, se você pega ponto perto de equilíbrio, em um período ele vai ficar ainda perto de equilíbrio. Então, mas pular para outro ponto, então a questão de vibrações e estabilidade vai ser determinado pelo aqueles pulos desse ponto perto de ponto fixo. Isso que vai dar toda a teoria de vibrações e estabilidade para sistemas periódicos. Então, mas a prova já acabou. O parte mais usado